Olá, bom, eu estava fazendo a introdução, infelizmente telefonaram aqui, eu fui mexer e acabou derrubando a live e eu falei, eu acho que uns 5, 7 minutos, não vou repetir, vou prosseguir. Eu estava falando sobre a seara, é grande e os ceifeiros são poucos e que isso não é um numerário para Deus, mas é a qualidade do que se é pregado. Deus não quer milhões de pessoas, não está preocupado em ter uma igreja com 50 milhões de pessoas pregando mentiras. Deus não quer uma igreja, minha igreja está no mundo todo, e daí? O evangelho será pregado para todas as nações. Não, a mentira está sendo pregada em todas as nações, não quer dizer nada. Nada. Então, os ceifeiros são poucos, porque são poucos que compreendem a verdade. Quando Jesus pregou a verdade, o caminho, a vida, a graça, a justificação pela fé, ele foi rechaçado, açoitado e morto, e perseguido o tempo todo. A cada minuto tinha um maldito religioso da igreja no pé dele. Ele acordava de madrugada, abria a porta do barraco que ele estava dormindo e tinha pelo menos 4, 5, 6 imbecis para persegui-lo e falar na orelha dele, questioná-lo, porque é a mensagem que não se quer ouvir. Estevão falou do amor do Cordeiro e foi morto pela igreja. Então Deus não quer e não tem igreja. Ele tem um pequeno rebanho, ele tem pessoas da seara e são poucas. E a seara é grande porque ela sai da igreja para o mundo. Porque a mensagem dele não é aceita. E o livro que eu disse que eu estou escrevendo, A Seara é Grande, no início eu digo assim, primeiro nós temos que nos despir de toda ligação religiosa e comportamental construída em nossa mente. Para podermos assim viajar totalmente alheio disso, de um mundo que não é nosso, o mundo de Jesus. Não dá para eu querer questionar as minhas viagens teológicas nesse mundo, no meu entendimento, sendo eu igrejeiro, religioso, biblieiro, inarioeiro, construidor de rituais, que não deixa o Espírito trabalhar e me mostrar o que eu e como eu farei parte desse pequeno rebanho, desses ceifeiros, para pregar o quê? O sábado? Não. Mandamentos? Não. Carne de porco? Não. O que Jesus quer que se pregue? O que Deus quer que se pregue nesse mundo? Jesus Cristo. Por quê? Explico. 2 pontos, vírgula, travestão, interrogação. De nada adianta eu passar as doutrinas para as pessoas. Elas serão doutrinadas, amarguradas, infelizes e ansiosas. E não vai levar ninguém a lugar algum. Quando eu levo Cristo, a graça, a justificação, esse amor perdoador, pecador como eu sou, como você é, como o outro é, mas que há um lugar para ele em Cristo, porque Cristo o ama como ele é, como ele vive. A igreja não aceita, que se dane a igreja. Eu estou falando das coisas celestiais. O povo de igreja, a igreja que se exploda. Eu não tenho compromisso com a igreja, eu tenho com Jesus. A igreja estando atada às coisas de Jesus, eu estarei coeso com ela. Senão, eu vou pregar o que Cristo quer que eu pregue, que é Cristo. Por quê? No momento que eu entrego a alguém Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, eu estou entregando a possibilidade de salvação, santificação e ir morar no céu para Jesus.
Eu, em sã consciência, não posso entregar ninguém para a igreja. Eu, em sã consciência, tenho que entregar a pessoa para Cristo, porque Cristo saberá lidar com ela. O ser humano não sabe, a igreja não sabe, a Bíblia não sabe. Porque tudo isso tem diversos caminhos, diversas tangentes. Você pega a Bíblia, cada um interpreta como quer. Ah, mas vamos ver o Novo Testamento, o que Jesus falou. Se você se apegar no que Jesus falou, cada um pode interpretar como quiser. Então, se apegue em como Jesus viveu. Entenda como Jesus amou o pecador. Mas ele odeia o pecado. E daí? Ele odeia o pecado, por isso que ele morreu na cruz. Mas o povo está tudo insano. Ele odeia o pecado, aí você começa a fazer uma lista de pecados que a pessoa não pode cometer, porque Deus odeia o pecado. Deus odeia tanto o pecado que ele perdoa os meus pecados. O meu pecado para Deus não tem confluência, não tem amarração, não tem amor, não tem conjunção, me afasta de Deus. Então quando Cristo morre na cruz, ele é a ponte que me une a Deus. Como assim? Eu sendo bonzinho, deixando de pecar? Não, eu sendo perdoado pela cruz do Calvário. É a morte de Cristo que me liga aos céus. Quando eu ensino isso dentro da grande seara e os poucos ceifeiros, eu construo os poucos ceifeiros para pregar para a grande seara, essa é a mensagem que Deus quer que dê. Porque Deus não está preocupado com doutrina, se a pessoa está comendo carne de porco, ou carne de ave, ou carne de bujão, de bode. Não é isso que Deus está preocupado. Deus está preocupado que as pessoas compreendam o que Jesus veio fazer na terra. Compreendam que Jesus as ama e as perdoa, queira você ou não. Todo mundo prega assim, Jesus vai voltar, quer você ou não. Eu digo outra coisa mais pesada, Jesus perdoa, aceita o pecador como ele é, quer você queira ou não. Ah, mas ele tem que ser transformado. Não é problema seu, é problema dele com Jesus. Por isso eu levo as pessoas a Jesus, para que ela se apaixone por um Deus que a ama e é apaixonado por ela, que perdoa os pecados dela, que as tem em seus braços como elas são, vivendo em pecado ou não. Ela está na mão de Cristo. É Cristo que vai lidar com ela, não é você. Hipócrita. As maiores discussões que eu tenho com a igreja, ou irmãos da igreja, ou pessoas da igreja, é essa. Eles querem que as pessoas mudem. Jesus não quer que ninguém mude. Jesus quer que nós vamos a Ele como estamos e como somos. E depois que eu vou a Ele, eu continuo com Ele como eu sou. Queira você ou não. Eu peco todos os dias e ando com Jesus. E Jesus me perdoa todos os dias, queira você ou não. A seara é grande. Os ceifeiros são poucos. Por quê? Porque não tem quem pregue. E as pedras falarão. As pessoas acham que pregar é pregar o sábado, é pregar doutrina. Os professores pegam a Bíblia como uns tarados e começam a ler 2.300 tardes e manhãs, 4.200 horas, sobe o terceiro anjo, desce o quinto anjo, abre-se o mar, fecha o mar, enche a pessoa de doutrina, carrega a mente da pessoa de um monte de informações, mesmo que verdadeiras, mas que não vão levá-las a lugar nenhum, só vão levá-las à igreja. Porém, Cristo não foi apresentado para ela. Por quê? Porque os ceifeiros são pouco e a seara é imensa, é enorme. Então não cabe à igreja, não cabe a pastor, não cabe a ninguém conduzir a vida de ninguém. A hipocrisia chega a um grau tão grande que as pessoas arrastam a pessoa para a igreja e pressionam ela de tal forma que ela entra na igreja e convive com a igreja sendo o que ela não é. Ela finge ser algo que ela não é, porque ela tem medo da igreja, porque ela tem medo de advertência, porque ela tem medo de tudo. Então,
a pregação de Cristo, da justiça de Cristo, da justificação de Cristo na tua vida, na minha vida, independentemente se eu tenho pecado, se eu não tenho, se o gay é gay, se ele vai deixar de ser gay, isso não é problema teu nem meu, é problema de Deus, de Jesus. Mas o gay não pode ir na igreja e continuar sendo gay, ele pode ir na igreja sendo gay, o bandido pode continuar sendo bandido, ele tem que estar em Cristo do jeito que ele é e como ele está vivendo. Cabe a Cristo dominar o conhecimento e a mente dele. Não cabe a você, nem a mim, muito menos a igreja. Mas isso é um horror. Mas claro que é um horror. Por isso que mataram Jesus. Mas isso é um horror. Claro que é um horror. Por isso que perseguiram Paulo. Porque Paulo falava contra a lei. Paulo levava somente a Cristo. E Paulo dizia, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Quando ele põe todos, ele inclui tudo. Pastor, ancião, igreja, batizado, não batizado. Mas eu não sou pecadeiro, eu não amo o pecado. Você é um mentiroso. Só de você falar que você não é pecadeiro, você já se mostra um canalha, porque você se vê pecador, como Paulo se via, eu sou o maior dos pecadores. Ele está demonstrando para todo mundo que todo mundo pode viver em paz, sendo ele ou nós pecadores. Agora, quando você diz que você é diferente, que você não é pecadeiro, que você é um pecador, mas não ama o pecado porque não peca. Porque se você não ama o pecado, você está dizendo que você não peca. Aí você se coloca e se sobrepõe acima de todo mundo. Aí quando você vai na casa de alguém e começa a pregar essas asneiras, você coloca a pessoa no enquadramento político-religioso dos mais perversos do mundo evangélico, ou dos desejos de Deus. Jesus é o caminho. Doutrina não é caminho. Doutrina é verdade. O diabo é verdade. A Bíblia é verdade. A lei é a verdade. Porém, só há um caminho, verdade e a vida. E é ela que tem que ser levada para as pessoas. Olha, se você não parar de fumar, olha lá, você já está estudando aqui já há 2 meses, meu amigo. É uma tara. É uma tara. É um desejo maluco de querer se aparecer na igreja para levar a pessoa para se batizar. Pressiona a pessoa como se aquele cigarro fosse levar ela para o inferno. Ou, tirando o cigarro, ela vai para o céu, que é pior ainda. Aí a pessoa para de fumar, achando que vai para o céu porque parou de fumar. E ela não sabe nem quem é Jesus. Ela nem imagina o quanto Jesus a ama, com cigarro ou sem cigarro. Por que muitos irão para o céu? Jesus fala, olha, Senhor, Senhor, eu guardei sábado, eu expulsei demônios. Eu vou, sai fora, cara. Não te conheço. Porque está tudo acoplado a conhecimento, a amor, a harmonia, a desejo integrado um no outro. É uma coisa de ligado à videira, colado. Por que eu sou colado em Jesus? Porque eu sei que Ele me perdoa. Eu não vivo a minha vida analisando o que eu devo fazer ou o que eu fiz. Meu Deus, o que eu fiz? Oh, meu Pai, eu não vivo nessa angústia. Essa angústia é para gente que tem problema de ensinamento, problema de mente, de conhecimento de Deus e de Jesus. As pessoas e o diabo se juntaram para construir um Deus imaginário. Um Deus de idolatria, porque são os idólatras que oferecem coisas para o Deus para não serem aplacados de morte, de dor e de sofrimento. O Deus de Israel não. O Deus de Israel é só amor, é puro amor. Mas, Cher, como é que pode então? Como é que o crente vai viver o amor de Cristo nele e ele em Cristo? Estando os dois conectados, deixa que Deus sabe como tratar com a pessoa. Deus me chamou há 35 anos, Ele sabe como me tratar. E eu só tenho entendimento e olhar para Ele. Frequento a igreja, amo meus irmãos, amo meu pastor de coração e Ele sabe disso. Amo a escola sabatina, estou nela, participo, falo. Porém,
Tudo isso para mim são acoplagens externas. Para mim não vale nada, não acrescenta nada. O que acrescenta é eu e ele. Esses fatores de eu conviver com meus irmãos faz parte de uma alegria do coração de Deus, de ver os irmãos em união. Mas isso não quer dizer que os irmãos em união vão todos para o céu. Porque é individual. É cada ponto que existe entre a minha fé no Filho de Deus. Nada agrada a Deus a não ser a fé no Filho de Deus. Então, de que adianta eu criar um monte de informações, um monte de dogmas, um monte de doutrinas? Agora eu estava discutindo com uma irmãzinha, meu Deus do céu, que pena. Discutimos uns 2 dias, no último dia ela falou, não, mas por isso que a religião, que a fé é assim, a gente tem que sofrer angústia e dor para poder lutar. Olha o nível que colocaram a cabeça dessa criança, dessa moça. Se Jesus me prometeu a paz que somente Ele dá. Agora, eu tenho paz porque eu vou adulterar, pecar, roubar? Não. Eu tenho paz porque eu sei que Ele me ama, porque Ele está em mim e Ele me dá paz. Ah, Shem, mas do jeito que você fala, você vai ensinar todo mundo a pecar. Então Jesus ensinou a prostituta a prostituir. Então ele ensinou a mulher do poço, que teve 4 maridos, e o que ela tinha e não era casada. Então Jesus falou, ó, mulherada, vai casando aí, depois arruma um amante e seja feliz. Ele apirdoou, cara. E Ellen White diz que ela pregou no povoado dela e todo mundo se converteu. Não há na graça, na justificação pela fé, incentivo a pecado a pecar. Há na graça e na justificação incentivo a perdoar. Não vale nada você lutar para não pecar e não perdoar. Não vale nada você guardar sábado, não comer carne de porco e sair da igreja e ver um homeless ali, você atravessar a rua, entrar no teu carro e comer gostoso e ele lá com o pé inchado, sem comer o dia inteiro, a noite toda, e você vai para sua casa em paz. Sabe o que vale o teu adventismo? O teu assembleanismo, catolicismo? Não vale nada. Zero. Então, por favor, acorde enquanto é tempo. Entra no seu quarto escuro. Não acredite no que eu falo. Também não acredite no que a igreja fala. Porque a igreja manda você guardar mandamento e ela mente. Os que mandam guardar mandamento mentem porque você não guarda mandamento. Só Jesus guardou. Mas nem pelo poder de Deus. Mas nem jejuando dia e noite você guarda mandamento. Porque o pecado é transgressão do mandamento. E se você é pecador e eu sou pecador, é porque eu transgrido o mandamento. Eu vivo de perdão. Todos os dias. Você também e a igreja também. Então, vamos ficar atentos para colocar Jesus no centro da nossa vida e na vida das pessoas. Porque quando você inferniza com doutrinas as pessoas, elas até vão para a igreja e se batizam. Mas só que você não olha, 12 mil batismos nós tivemos. Só que você não fica sabendo, porque ninguém divulga, que 9 mil pessoas saíram da igreja. Por quê? Porque ninguém suporta. Ninguém suporta entrar numa caixa, numa cachola de doutrinas. As coisas de entendimento fluem naturalmente entre você e Jesus. No tempo que Jesus quiser, porque Ele conhece o teu tempo. Jesus trabalhou e trabalha de uma forma, em você de outra. Agora eu não posso impor a você o que... Porque normalmente as pessoas impõem às outras aquilo que elas venceram. O camarada ou a mulher para de comer carne, ela vira uma débil mental. Como ela parou de comer carne, ela inferniza as pessoas de que comer carne é pecado.
Aí vira aquela pessoa que está vindo, as pessoas se escondem dela. Porque ela superou. Aquele que veio para a igreja e parou de fumar, ele vai virar um mala. Porque ele foi ensinado de que o cigarro ia levar ele para o inferno. O cigarro ia levar ele a ter um câncer. Isso eu posso garantir. Agora, dele ir para o inferno ou não, não cabe a mim. É muita petulância do crente diversificar quem vai para o céu ou não. Isso é de uma petulância, de uma arrogância de Laodiceia, abastado rico. Mas você é um miserável, pobre, cego e nu. Nunca diga quem vai ou quem não vai. Pode ser viado, bandido, fumador de maconha. Muitas vezes eles estarão no céu e você no inferno. Então não faça isso na vida de ninguém. Não dogmatiza segmentos. Porque aquele pessoal não guarda o sábado. Tudo transgressor. Como se você não fosse transgressor. A seara é grande e os ceifeiros são poucos. Por que são poucos? Porque são poucos que compreendem a graça e a justificação pela fé. Isso é um dom de Deus. Compreender a graça como ela é, não a graça substitutiva. Olha, Deus te dá a graça, mas depois da graça você tem que fazer isso, guardar o sábado, não comer carne de porco. Aí desgraçou tudo, aí não é graça. Aí eu não preciso nem de Deus. Guardar o sábado eu guardo, eu paro de trabalhar no sábado. Parar de comer carne de porco eu paro, não preciso de Deus. Então é muita bobagem. O que você tem que aprender e fazer parte da seara de Deus, de Jesus, é aprender e só vai falar de Jesus se conhecer Jesus. A maioria dos nossos conhecem doutrinas. Se você pegar um professor desse ou você mesmo e for pregar a graça, a justificação, você se perde. Porque não lhe foi ensinado. Te encheram de dados e textos bíblicos para te levarem aonde eles querem, mas não onde Jesus quer. Quando Jesus diz amar ao próximo sobre todas as coisas e a Deus, ao próximo e a Deus sobre todas as coisas, aí ele diz aqui, cara, está resumido tudo. Haja assim. E João diz, o amor encobre as multidões de pecados. Mas ninguém quer amar. É muito mais fácil doutrinar. Porque não sabe pregar o amor. E talvez você não saiba pregar o amor. Não saiba pregar justificação. Não saiba pregar Cristo. Não por tua culpa. Porque você se deixou levar. A tua mente foi trabalhada e distratada. E enfiaram um monte de doutrina. Um monte de datas. Que eu aceito. Eu prego qualquer doutrina que você quiser. Prego Daniel, Apocalipse, numa semana de oração, com datas, acontecimentos e tudo. Aprendi. Tenho essas informações. De nada vale. Eu disse, e vou repetir, eu fui começar a saber gravar os 10 mandamentos, agora, depois de 35 anos. Se me perguntasse, fala os 10 mandamentos, eu teria que abrir Êxodo para ler. Porque eles nunca me interessaram. Nunca me interessaram. E nem me interessam. E eu não vou pregar algo que condena alguém. Eu vou pregar algo que salva alguém dos mandamentos. Meu amigo, existem os mandamentos de Deus e que ninguém guarda. Porque o mais duro de tudo é que você prega para a pessoa guardar. Olha, irmão, você precisa guardar os mandamentos de Deus. Ninguém guarda, mas você precisa guardar. E nem você que manda guardar, guarda. Porque peca todos os dias, transgride todos os dias. Então, quando você leva esse tipo de ensinamento, enche a cachola da pessoa para mostrar que você tem a verdade, que a igreja tem a verdade, que ela é diferente de todas as verdades e das igrejas que estão lá fora, você erra e muito. A pessoa não precisa de doutrina. Ela não precisa nem de igreja. Ela precisa de Jesus.
Ela precisa conhecer e entender a Deus. Ela precisa ter uma noção do amor, do tamanho amor que Deus tem por ela. Imagina uma criança de 8 meses. Imagina. Agora, 10 segundos. Eu sou o pai dessa criança. Imagina eu, meu filho, 8 meses, eu cheio de amor, cheirando ele, apaixonado por ele, criando ele, pedindo para ele me ajudar. Filho, eu vou te dar força e você vai ajudar o papai a te criar. Aonde está a lógica disso? Porque Deus faria isso comigo, Sherry, agora eu vou te dar poder, você vai me ajudar na obra. Você vai ser transformado, sei lá em quê, talvez em um avestruz. Se eu sou essa criança, perante Deus e as coisas de Deus, eu sou esse bebê de 8 meses. O que o bebê de 8 meses consegue entender da vida? Nada. O que o Sherry consegue entender das coisas celestiais? Da enormidade de demônios que estão aqui agora? Está aqui, do meu lado. Anjos ruins. Do que eles estão planejando para me pegar, para me maltratar, para me fazer sofrer por eu pregar a Cristo. Porque é o que ele odeia. A única forma de desarmar esses anjos aqui todos é Jesus. Porque o anjo de Jesus está aqui atrás de mim, com as mãos nos meus ombros. Isso é fé. E é no que eu creio há 35 anos. Então, quem sou eu para batalhar essa batalha que é de Deus? Quem sou eu para poder dar uma direção para você da vida celestial, senão a Cristo e Cristo crucificado? Qual comida, qual alimento que eu posso dar a um ser humano? Deus me chama, um anjo me convoca, o Espírito me toma. Sherry, a seara é grande. E vou te falar uma coisa. Os ceifeiros são poucos. Ok, Senhor. Vamos levantar ceifeiros para que o Senhor possa vir e colher quando a seara estiver madura. E quando a seara estará madura? Quando esse evangelho for pregado em todo o mundo. Qual evangelho? A graça e o amor de Jesus. O mundo não sabe que foi perdoado. Porque você não prega. As pessoas da igreja não sabem desse amor. Porque ela é Laodiceia. Porque ela acha que guarda a lei. Ela é ensinada a isso. Há pouco tempo tivemos uma frase dizendo assim: temer a Deus é guardar os seus mandamentos. E todos que falaram isso, nenhum guarda. A seara é muito grande. Mas Deus está levantando ceifeiros. Quando a sua mente for transformada em entendimento, o teu caráter é pecador, não vai mudar. Só quando Cristo voltar. Esse negócio que vai mudar pouquinho, é mentira, é para te manter preso na igreja. Você não muda, você é perdoado. Mas quando a tua mente mudar, você começar a tirar essas coisas de shopping center, esse mecanismo maluco, e começar a entender que você não é nada, que você é uma criança de 8 meses que não sabe nem caminhar, nas coisas celestiais você não sabe nem falar, nas coisas de Deus, de salvação, você não consegue nem a perceber. Você é uma criança de 8 meses que não entende a graça nem 0,1%.
E quando nós estivermos transformados no céu, nós vamos viver 1 bilhão de anos e não vamos entender a graça e o amor de Cristo por nós. Agora isso tem que ser abafado, porque isso é graça barata. Ah, eu vejo os pastores pregando em televisão e tudo, no YouTube, esse negócio de amor, só falam de amor. É porque não amam, é porque não conhecem a Deus. Não tem ligação nenhuma com Cristo, tem com doutrinas. Tem toda a ligação perfeita no conhecimento, na pregação e na vivência com as doutrinas que lhe foram imputadas. E Paulo viveu sem doutrina. E Paulo viveu sem a Bíblia. Por que será? Porque ele foi dirigido pelo Espírito Santo. Por que ele foi dirigido pelo Espírito Santo se ele sabia que ele era o maior pecador de todos os apóstolos? Ele podia falar, olha, eu fui transformado, eu sou melhor. Ele diz que ele foi transformado na mente, no conhecimento. Ele ficou 10 anos estudando. Ele ficou jogado lá, em Tarso e no deserto. Juntando tudo, ele ficou só buscando a Deus e Deus limpando a cabeça dele, as memórias afetivas dele, daquele mundaréu de doutrinas que enfiaram ele goela abaixo. E ele levou 10 anos. E depois ele saiu a pregar o quê? O sábado? Eu não vejo ele falar uma vez do sábado. Carne de porco? Eu não vejo ele falar uma vez carne de porco. Dízimos? Eu não vejo ele falar uma vez. Ele questiona. Como Jesus questionou vocês, que devolve, ele questiona os cominhos, né? O dízimo dos cominhos e a hortelã. Porque a missão na terra é Jesus. É amar. E amar é sentir dor. Só sente dor quem ama. Quem não ama não tem empatia com o próximo. Quem não ama tem empatia com doutrinas e com a igreja. Tem uma ligação parental em templos que Deus disse, eu não moro em templo feito por mãos humanas. Mas então onde eu devo te louvar, Senhor? Na igreja adventista ou na Assembleia de Deus? Ele falou, nenhum e nem outro. Você tem que adorar e virão adoradores que adorarão ao Pai em espírito e verdade. Aonde você vai frequentar é baseado no adorador. Eu adoro em espírito e em verdade. E vou para a minha igreja. Ela não me acopla nada. Eu que acoplo algo para a igreja. Esse é o Evangelho de Jesus. É por isso que a seara é grande e os ceifeiros são poucos. Porque poucos são abençoados em entender o que é justificação pela fé na sua essência, na sua plenitude, na sua pureza, na beleza do amor de Cristo. As pessoas tiram a soberania, o amor e a cruz do Calvário. O sofrimento e a morte de Jesus, ela virou algo como se fosse um primário. O início do primeiro ano. Você aceita Jesus, agora vamos passar para o segundo ano, terceiro ano, quarto ano. E Cristo virou qualquer coisa. E como o amor de muitos esfriariam nos finais dos tempos, a tendência das pessoas achatarem a Cristo, achatarem o amor e se exaltarem elas próprias, exaltarem a igreja delas, exaltar as doutrinas dela, é muito grande. Aí eu encerro dizendo o que João Batista disse. Convém que ele cresça e que eu diminua. Mais do que isso,
impossível entender a simplicidade do Evangelho. Bom descanso.